Boa noite, queridos. Graça e paz, saudações em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui para gravar esta live com nossos amados queridos irmãos do grupo de louvor. Nós queremos que a gravação deste culto abençoe sua vida, sua casa, sua família, o seu lar, em nome de Jesus. E nós vamos orar agora no início da nossa gravação, pedindo que Deus abençoe a sua vida, tranquilize o seu coração, encha a sua vida de paz, esperança e amor. E nós vamos vencer essa peleja, essa batalha. Nós vamos sair desse vale, em nome de Jesus. Creia, meu irmão. Creia que em nome de Jesus nós sairemos desse vale vitoriosos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar pedindo que Deus abençoe sua vida, sua casa. Pai, muito obrigado por estar aqui com os meus irmãos, juntos prestando esse culto ao Senhor. Pai Santo, fala conosco em cada ato desta gravação, os louvores, a tua mensagem, que seja para a glória ao teu nome, seja para abençoar vidas, Pai, seja, Pai, para edificar corações, seja para tranquilizar mentes ansiosas e corações aflitos, Pai. Usa-nos como ferramentas vivas no teu altar, e sejamos canais do teu fluir, Pai, para transmitir o teu recado, a tua mensagem, a tua palavra de alegria, de paz, de sustento, de conforto. Meu Deus, em nome de Jesus, nós rogamos que o Senhor venha abençoar todos os lares da nossa igreja. Nós oramos pelas autoridades mais uma vez, Senhor venha abençoar e dar discernimento, sabedoria, ó Pai, nessa luta. Nós queremos agradecer pelos profissionais da saúde, pedimos que o Senhor venha abençoá-los e revigorá-los em nome de Jesus. Pai, tem misericórdia da situação econômica do nosso país, das famílias que estão passando dificuldades. Senhor, venha suprir, Senhor. Tu és o Jeová Jireh, o Deus que nos supre. Assim nós colocamos as tuas mãos. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esta é a hora do
próximo cântico fala: amo te adorar, vivo para te adorar, sempre vou te adorar. É que o nosso coração possa sentir esse desejo de estar adorando e louvando o nosso Deus, indiferente das circunstâncias e dos maus momentos, que nós possamos continuar a louvar e adorar o nosso Deus, tanto nos maus momentos como nos bons momentos. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Só dessa forma que podemos sentir a presença do nosso Deus, junto aos seus pés. Manancial.
abençoados por esses cânticos espirituais, falaram aos nossos corações. Nós vamos ter o recado de Deus, a palavra do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre o tempo. Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler do versos 1 ao 8, que diz a palavra de Deus assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear
e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Tempo é uma palavra da Bíblia que ela tem um conceito muito amplo. Há uma grande diferença entre tempo e eternidade. Nós, seres humanos, temos princípio e temos fim, porque nós estamos presos ao tempo e ao espaço. Alguém pode perguntar quem é o Criador do tempo? Deus criou o tempo, o espaço, todas as coisas. Entretanto, Deus está na eternidade. Em Deus não há nem início e nem fim. Deus entrou no tempo e no espaço em Jesus Cristo, quando Ele visitou este mundo, chamado Deus conosco, Emmanuel. Jesus entrou no tempo e no espaço e sofreu como nós, seres humanos, veio a morrer, ressurgiu e voltou à destra do Pai, intercede por nós. É um tempo que estamos passando, um tempo de dificuldade. Aliás, nós, aproveitando esse tempo de reclusão nas nossas casas, nós percebemos a imprensa, a mídia, voltando no tempo algumas coisas para prender a atenção dos seus telespectadores. Uma vez que muitas gravações não podem ser feitas porque, devido à verdadeira realidade do coronavírus que tem atacado a sociedade. E a televisão, na sua busca para o entretenimento, tem levado as pessoas a voltarem ao tempo. O tempo relógio é o Cronos. Esse tempo que tem início, que tem meio, que tem fim. Tem centésimos, segundos. Tem minutos, tem horas, tem dias, tem meses, tem anos. Tem séculos, milênios. Há uma outra palavra na Bíblia que designa tempo, que é a palavra kairos. Também uma palavra grega, assim como crono. Só que kairos não está relacionado ao tempo relógio, mas ao tempo oportunidade. Por isso que a Bíblia fala prega em tempo e fora de tempo. Isso significa que aproveite as oportunidades para pregar. Mas aqui, um dos homens mais sábios que já pisou nesse planeta, talvez o mais sábio humanamente, e essa sabedoria ele recebeu de Deus, ele escreve um pouco sobre o tempo. Salomão, o autor do livro de Eclesiastes, ele fala sobre o tempo. Ele recebe essa palavra de Deus mostrando que debaixo do céu há um tempo determinado para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo. E aqui ele apresenta o tempo da vida em três perspectivas. Onde primeiro ele fala que há o tempo do início, o tempo da chegada, que é o tempo do nascer. No verso 2, há tempo de nascer. Presos ao tempo e espaço, o ser humano tem o seu início, as coisas têm o seu princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra, tudo tem um começo. E há também um fim, porque ele fala, há tempo de nascer e há tempo de morrer. O homem está ordenado, todos os homens estão ordenados a morrer. Logo depois disso, segue-se o juízo. Está escrito em Hebreus capítulo 9, verso 27. Há um fim também. A planta, ela é depositada a semente, ela brota, ela cresce, depois ela murcha, seca e morre. Um dia esse mundo terá o seu fim. O ser humano, na sua composição física, ele tem um fim, volta ao pó. Mas o autor do texto de Eclesiastes também fala de um outro tempo.
Na parte C do verso 2 ele fala, a partir daí ele vai falar do tempo que decorre entre o berço e a sepultura, entre o nascer e o morrer, é um tempo aí. Então ele descreve o tempo de 3 perspectivas: o tempo que nasce, que há o início, e o tempo que morre, e entre o tempo de nascer e o tempo que se morre, há também um tempo para o ser humano. E aí ele vai descrever da parte C, do verso 2 até o verso 8, falando o que acontece da maternidade ao cemitério, o que acontece do berço à sepultura. E nessa perspectiva de tempo, o que decorre com o ser humano no uso do seu tempo, sendo que Deus estabeleceu que todas as coisas têm o seu propósito num tempo determinado. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Como estamos usufruindo do nosso tempo? Será que nós temos a consciência do tempo? Qual é o investimento que nós estamos dando para o tempo? Paulo já falava, olha, vede prudentemente como andai. Efésios capítulo 5, versos 15, 16 e 17. Não como necios, não como tolos displicentes, mas reunindo o tempo, aproveitando bem as oportunidades, porque os dias são maus. E aí ele vai falar sobre o tempo entre o nascer e o morrer. Ele começa falando que há tempo de plantar e tempo de arrancar-se o que se plantou. O tempo do começo, o tempo do investimento, o tempo do plantio, o tempo do cuidado, o tempo de projetos de vida, o tempo em que você investiu tempo, dinheiro em alguma coisa, lá na frente você vai colher. Ou o tempo em que você não soube usufruir de verdade do tempo e plantou mal, investiu mal, começou mal, você também vai colher, mas de forma negativa. A tragédia vai fazer parte desse plantio errado. Ele prossegue dizendo para nós que há tempo de matar e tempo de curar. Esse matar aqui, embora alguns escritores bíblicos falem que Deus estabelecia ali para com os inimigos de Israel a morte, mas esse matar aqui tem mais o sentido da própria vida, que aquilo que nos acomete na vida, que nos leva à morte. No caso da morte física, uma doença, um acidente. Há enfermidades que são para a morte. Há problemas que acontecem, tragédias, que levam pessoas à sepultura. Corpo físico à sepultura. Que leva a pessoa à morte. Quantas mortes não foram registradas nesse coronavírus? Quantas pessoas já não partiram no mundo, no Brasil? Essa doença devastadora. Mas também há tempo de curar, porque nem toda enfermidade é para a morte. Há pessoas que foram restauradas na sua saúde. Há pessoas que foram curadas, que dão testemunho, que foram curadas por Deus. Que Deus, de maneira poderosa, operou um milagre e curou. Um dos episódios mais que nos exemplifica isso é quando o rei Ezequias, no capítulo 20 do livro de 2 Reis, recebeu o recado do profeta Isaías para que ele organizasse sua casa, que ele preparasse sua casa, que ele iria morrer. Mas ele prostrou-se diante de Deus quando ouviu esse recado. Diz a Bíblia que Isaías já tinha saído, já estava no pátio. Ezequias orou a Deus. E Deus tocou na vida de Isaías para que Isaías voltasse e falasse: olha, a oração de Ezequias foi respondida e eu vou acrescentar à sua vida mais 15 anos. Aquela enfermidade que Ezequias, a princípio, era para a morte, não foi. Porque a oração tocou o coração de Deus, na misericórdia de Deus, Deus poupou a vida de Ezequias, dando-lhe mais 15 anos. Houve tempo de cura na vida de Ezequias. Há tempo de morte, há tempo de matar, mas há tempo de cura também. Há tempo de derribar e há tempo de edificar. Há tempo de construir. Construir vidas, construir casa, construir projetos. Mas em um determinado tempo, há tempo que isso precisa ser derrubado.
Há coisas que você constrói fisicamente que chega um tempo que você precisa substituir por outras. E isso precisa ser derrubado. Me lembro que na minha adolescência nós derrubamos o templo antigo da igreja, a qual meu avô era pastor. O templo foi abaixo. Começamos da estaca zero, do terreno, construindo o templo. E o templo foi inaugurado há 29 anos, em 1991. Um novo templo. Talvez você já passou essa experiência em alguma igreja que você frequentou, que tudo teve começado da estaca zero reconstruindo. Mas para que o templo antigo lá, do início da década de 90, fosse reconstruído o novo templo, o antigo teve que ser derribado. Tivemos que colocar as paredes antigas de barro no chão para que o novo templo fosse reconstruído. Assim, muitas coisas nas nossas vidas precisam ser derribadas para que possamos ter uma vida reconstruída. Muitos pensamentos, muitas ideias, muito coração embrutecido longe de Deus precisa ser desmoronado para que o novo coração seja cada dia colocado por Deus em nossas vidas. Um coração disposto a amar, a perdoar. Um coração igual ao do Pai, como fala a música. Um coração igual ao teu. Há tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. São duas antíteses, duas palavras opostas, tristeza e alegria. Aliás, quando ele discorre desse tempo da vida, entre o nascer e o morrer, nós percebemos que há tempo que são duas ocasiões opostas. E aqui se revela isto. No verso 4. Há tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de festa, há tempo de banquete, há tempo de alegria. Há tempo de casamento, de festa. Há tempo de aniversário, de festa. Mas também há tempo de choro, tempo de tristeza, tempo de luto. E cada pessoa tem uma maneira de lidar com o luto. A psicologia e a psiquiatria falam que há pessoas que demoram anos para vencer, para aprender a conscientizar a questão do luto. Aí nós recorremos a Deus e pedimos o consolo, a alegria, o bálsamo, o refrigério para esses momentos tão difíceis. Tempo de perdas causa tristeza, causa dor. Mas também há tempo de festa, há tempo de alegria. Do berço à sepultura, há momentos felizes e há momentos tristes. Há festas e há velórios. A palavra também nos ensina que nesse período da nossa vida, há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntar pedras. Aquelas pedras que muitas vezes você ajuntou durante a sua vida, de repente você encontra com Jesus. Ele toca seu coração e te transforma. E aquelas pedras precisam ser espalhadas. Você precisa se desvencilhar dessas coisas que tentam te prender. Desses grilhões, dessas amarras que tentam impedir o fluir do Espírito Santo em você. E você, pela libertação do poder de Deus, você se desvencilha dessas coisas. Há tempo de ajuntar pedras, coisas boas. Paulo fala que tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que beneficia, disso não deve ocupar o nosso pensamento. As coisas boas, aquilo que é amável, aquilo que é aprovado por Deus. Já dizia Davi, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam aprovados diante de ti, Senhor, rocha minha, redentor meu. Essas coisas nós precisamos ajuntar, coisas que edificam, que abençoam. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Nós estamos num período de afastamento, de isolamento. Nós estamos vivendo esse tempo pela circunstância da vida que nos acometeram, pelo andar da carruagem da vida, até como sinal da própria volta de Jesus. Fomos tomados por essa peste e ficamos isolados nas nossas casas, reclusos.
Mas vai voltar o tempo de abraçar, de estarmos juntos, de alma, de alegria. Haverá desse tempo retornar, em nome de Jesus. Há tempo realmente de estar junto, de abraçar, e há tempo de afastar-se de abraçar. Há ocasiões em que nós devemos respeitar a individualidade do outro. Muitas vezes houve um problema, muitas vezes houve um dilema, muitas vezes houve uma crise. Muitas vezes foi acometido de um problema emocional, de uma discórdia, de um desentendimento, e nós queremos o nosso imediatismo, resolver as coisas ali, e há um tempo para isso. É preciso a pessoa digerir muitas coisas, é preciso a pessoa conscientizar muitas coisas. O Espírito Santo age, mas nós temos a nossa composição humana, e nós precisamos muitas vezes de tempo para compreender muitas coisas. Jesus respeitava o tempo das pessoas. Jesus respeitou o tempo de Pedro, tratou com ele. Jesus respeitou o tempo dos discípulos, tratando com eles durante 3 anos, formando o caráter deles. Muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam transformadas de uma hora para outra. Esquecemos de orar por elas. Há tempo que deve se afastar-se de abraçar, diz a Bíblia. Não por negligência, não por maldade, não, mas por respeito, por compreensão, por consideração ao sentimento alheio. A palavra também nos diz que há tempo de buscar e tempo de perder, ou seja, há tempo de ganhar e tempo de perder. Muitas vezes na vida nós ganhamos, muitas vezes nós perdemos. Muitas vezes você estava trabalhando, foi promovido, teve um ótimo salário, recebeu as férias, teve condições de viajar com a sua família, de ser abençoado, de curtir a viagem. Mas há ocasiões e outras ocasiões que você esteve desempregado. Mesmo no momento de dificuldade, Deus te supriu, mas houve uma perda que você ficou sem o trabalho, seu emprego. Há esse tempo, essas duas coisas opostas, mas Deus está conosco em qualquer que seja o tempo, para nos suprir no momento da festança, no momento da abundância, da riqueza, no momento das coisas boas que acometem para a humanidade. Deus está presente com aqueles que o temem, tanto quanto também no momento da escassez, da dificuldade e da luta. Deus está presente. Há tempo de guardar e há tempo de deitar fora. Há tempo de guardar coisas que precisam ser guardadas para depois usar. Quando José teve aquele sonho, ele estava lá no Egito como um administrador, que Deus colocou aquele dom dele ter a visão lá no futuro. Ele mandou que o faraó guardasse o tempo das vacas gordas, que poupasse, para que quando viesse o tempo das vacas magras, eles não passassem dificuldades. O que aconteceu com o pródigo? Aliás, a palavra pródigo tem a ver com isso, com aquele que gasta. Pródigo significa aquele que gasta. Ele gastou tudo. Muitos são os que gastam tudo e não pensam. Mas o amanhã pertence a Deus. De fato, o amanhã pertence a Deus, mas Deus está te dando a capacidade para você poupar. É hora de guardar. Mas também é hora de você investir. É hora de você gastar naquilo que é precioso. O contrário do pródigo é o avarento, que chega a hora dele investir, dele abençoar a família, dele abençoar a vida missionária, a vida da igreja. Ele retém, porque é avarento, porque ele não tem a visão, o coração dele está preso aos bens e ao dinheiro. Há tempo de costurar e há tempo de rasgar. Costurar aqui é reconstituir. Há tempo que nós vamos tratar com coisas que precisam de reconstituição. Muitas coisas na sua casa que você olha, você fala, isso aqui precisa consertar. E você leva em alguma pessoa que entende, que trabalha com aquele, que é o mecânico, que é uma pessoa que trabalha com aquele aparelho seu, que olha, é o mecânico com aquela pessoa que vai te atender, ou um profissional, vai falar, olha, precisa você
jogar fora e comprar outro. Dá para arrumar, dá para reformar, dá para reconstituir. Há tempo para isso. Como também há tempo de que você percebeu que aquilo foi usado e quebrou e não serve mais. E é necessário a substituição pelo novo. Muitas vezes na vida também é assim. Há coisas que dá para reconstituir e há coisas que não tem como. É preciso uma nova etapa na vida. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Talvez isso aqui seja o maior desafio para nós. Porque nós gostamos de falar. Nós, quando falamos, muitos falam demais. Um jornalista uma vez falou que deveria ter curso para escutatória, já que tem curso para oratória, que é a arte de falar bem, deveria haver curso para escutatória. Há tempo que nós precisamos ficar calados. E muitas vezes falamos. E há tempo que era para falar e nós ficamos calados. Esses propósitos aqui, foi Deus que estabeleceu, segundo Salomão falou. De fato, há tempo que nós precisamos passar um zíper na boca e apenas ouvir. Muitas vezes nós não os ouvimos. Nós não falamos, nós não ouvimos nem Deus. Muitas vezes nós não ficamos 5 minutos no quarto de porta fechada, distante do celular, distante do notebook, distante do tablet, distante da internet, distante do YouTube, distante da Netflix. Muitas vezes nós não paramos. Senhor, quero escutar a Tua voz pela Tua palavra. E há tempos que falar. E há tempos que precisamos falar. Há tempos que precisamos abrir a boca e falar. Falar de Jesus para as pessoas. Testemunhar do Evangelho de Cristo. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Há tempo de amar e tempo de aborrecer. Amar, a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Jesus lá na frente vai falar: amar como eu vos amei. Aborrecer o pecado, a maldade, as coisas erradas, que a um certo tempo aparecem diante de nós, que precisam serem aborrecidas por nós. Mas há um tempo que as coisas que devem ser amadas, e pessoas que devem ser amadas, que a Bíblia nos manda amar pessoas. Uma frase que eu ouvi de um pastor amigo meu, que ele disse: o grande problema da humanidade, de muitos cristãos, é que Deus deu coisas para usarmos e pessoas para amarmos. Nós fazemos o contrário. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Tempo de guerra e tempo de paz. Ele encerra no verso 8 falando dessas duas coisas opostas: guerra e paz, batalha e paz, batalha e bonança. Tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo de guerra. Nós estamos vivendo uma verdadeira guerra. Há tempo, talvez você não viva aquela guerra dos soldados, como aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial. O Brasil nunca entrou numa guerra assim, de maneira direta com ele. Mas nós vivemos uma guerra todo dia contra o pecado. E vivemos uma luta agora contra esse inimigo invisível, o coronavírus. O tempo de paz vai chegar. Talvez você vive uma guerra terrível por uma falta de trabalho. O tempo de paz vai chegar na sua vida. Há um tempo que nos aguarda na eternidade, um verdadeiro tempo de paz, e aí nunca mais haverá guerra, quando nós estaremos para sempre com o Senhor, novo céu e na nova terra. Como você tem usado o seu tempo? Como você tem colocado diante de Deus a administração, a mordomia, o trabalho, o bom uso do tempo que Deus tem te dado? Que nós nos conscientizamos, em nome de Jesus, desse tempo, do tempo que nós nascemos até o dia que nós vamos partir.
para estar com o Senhor. E tudo isso nos acometeu no passado, nos acomete hoje e haverá de acometer a nós. Todas essas circunstâncias a qual Salomão descreve aqui que nós acabamos de falar. Que nós saibamos em nome de Jesus. Tanto no tempo das lutas, das guerras, das dificuldades, do choro e das lágrimas, como no tempo da bonança, da provisão, no tempo da bem-aventurança, no tempo da festa, no tempo do banquete, também aprendamos a rir. E saibamos que tudo provém do Senhor. E que Ele ama-nos e quer sempre o nosso bem. Diz a palavra de Deus que com amor eterno Ele nos atraiu. Ele nos amou com amor eterno, com benignidade Ele nos atraiu. A maior prova do amor de Deus foi a morte do seu Filho na cruz por nós. E diante de todas essas coisas aqui, Ele já nos fez, pela morte do seu Filho, mais do que vencedores. Sabemos que haveremos de passar todas as circunstâncias, mas nós já somos assegurados, vencedores, mesmo que por momentos de dificuldade e tristeza, tanto quanto por momentos de alegria e festa. Deus é presente em nossas vidas. Que Ele nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, às vezes sinto em mim uma vontade de entrar no quarto e trancar a porta sem falar contigo. Contar meus segredos, de confessar os meus pecados e fraquezas, me quebrantar e ser achado como alguém segundo o que segundo teu coração. Tudo que eu quero é poder te adorar, ficar a sós contigo e em teus braços me encontrar. Só quero te adorar, só quero te adorar, preciso te adorar. Me consumir teu coração, como chamas do lugar. Te amo demais. Em ti eu quero me perder em adoração. Vem consumir meu coração, como chamas do lugar. Te amo demais. Tudo que eu quero é poder te adorar, ficar a sós contigo e em teus braços me encontrar. Só quero te adorar, só quero te adorar, preciso te adorar. Só quero te adorar, preciso te adorar, infinitamente que esse possa ser o desejo do nosso coração, de sempre adorar ao nosso Deus.
nossa última canção, derrama a tua glória. Derrama a tua glória, derrame a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Que o Senhor possa derramar no teu lar a chuva de bênção, a chuva de glória, a chuva de esperança que às vezes você tenha perdido. A sua fé, que você possa se firmar no Senhor e deixar que Ele conduza a sua vida, deixar que Ele faça o melhor para você. Mas nunca perca a sua fé em Deus, que Ele sempre estará ao seu lado.
Deus, nosso Pai, a comunhão, a direção, a consolação do Espírito Santo visite todos os lares da nossa igreja, bem como toda a nação brasileira, os que estão sofrendo. Visite o mundo, Pai, com teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém.